E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os vários tipos de televisão. LCD, QLED, QNED, enfim, existem vários nomes que confundem o consumidor na hora de comprar. E eu decidi fazer esse vídeo justamente para deixar explicado, de uma vez por todas, qual é a diferença. Eu vou tentar falar da forma mais sucinta possível para que esse vídeo aqui não fique muito longo. Então, sem enrolação, já vamos direto ao ponto. Primeiro, não existe uma classificação oficial de como que essas tecnologias todas têm que se chamar. Por isso que cada marca, às vezes, acaba inventando o seu próprio nome, mas por uma questão de marketing, por uma questão comercial. E isso acaba confundindo ainda mais. Isso tem que ficar claro. Muitas vezes existem duas tecnologias que são muito similares, mas que recebem nomes diferentes, porque cada empresa decidiu dar um nome diferente para a mesma tecnologia ou para uma tecnologia muito parecida com aquela que já existe no mercado. Outra coisa que precisamos entender é que existe uma diferença entre a luz de fundo que a televisão usa e a tecnologia que gera a imagem. São coisas diferentes que recebem nomes diferentes e isso acaba prolongando o nome da televisão. Muitas vezes, duas televisões têm o mesmo tipo de tecnologia geradora de imagem, vamos colocar assim. Mas o que muda é somente a luz de fundo. E como muda o tipo de luz do fundo da televisão, e isso altera o nome, né, aquela sopa de letrinhas que aparece para você, e isso vai gerando cada vez mais confusão na cabeça das pessoas. Hoje, existem basicamente três tipos de televisão no mercado. São as televisões LCD, as televisões OLED e as televisões microLED. Eu vou começar pela mais simples, ou melhor, pela mais comum, que é a LCD. Todo o restante que você achar por aí, praticamente é uma subvariação do tipo de LCD. E as TVs LCD são feitas basicamente de três estruturas principais. Um painel de iluminação, que fica no fundo, o LCD, que são os cristais, vem logo após, e os pixels RGB, que formam as cores e vem por último. E como isso funciona? Imagina que você está vendo uma imagem de um céu azul. Para formar a imagem, o painel no fundo ilumina tudo ao mesmo tempo. Essa luz passa pelo LCD e ele vai impedir a passagem de luz para os pontos vermelhos e verdes, deixando passar somente para os pontos azuis. Finalmente, quando os pontos azuis são os únicos que estão recebendo a luz, a imagem do céu é formada. E se a imagem for na verdade tons de amarelo? Bom, aí é só ele barrar a luz que vai para os pontos vermelhos e deixar passar apenas para os verdes e azuis, pois verde com azul dá amarelo e assim por diante. Falando a grosso modo, os cristais ajustam a cor e a imagem em tempo real enquanto você assiste. E televisões com diferentes tipos de luz de fundo podem continuar sendo LCD. O fato de alterar a luz de fundo não altera o fato de que a tecnologia usada é LCD. E nós temos praticamente três tipos de LCD disponíveis no mercado. Tem o tipo TN. TN, na verdade, já está totalmente fora de uso, é o pior tipo de LCD que existe e tem um custo baixíssimo. Tem o tipo IPS, que melhora um pouco a imagem. Ele tem a vantagem de melhorar bastante o ângulo de visão, então mesmo quando você está um pouquinho de lado, você continua conseguindo enxergar bem a imagem, mas a qualidade ainda não é a melhor possível, como nós veremos a seguir. Mas ainda assim, já é um pouco melhor do que os LCDs convencionais e por isso o preço é um pouquinho maior, mas também não é, obviamente, os modelos mais caros que existem. Um outro tipo de LCD é o tipo VA. Nesse tipo aqui, os cristais são organizados de maneira vertical, ou seja, eles são mais eficientes na hora de controlar a passagem de luz, o que deixa o contraste e as cores mais escuras melhores do que o tipo IPS e com certeza melhores do que o tipo TN que eu mencionei. Mas a desvantagem é que ele não tem ângulos de visão tão bons quanto do tipo IPS. Bom, agora que você entendeu o que é a tecnologia LCD, vamos falar dos tipos de iluminação, que são uma coisa à parte. Então, existem televisões LCD que possuíam como luz de fundo a luz CCFL. É um tipo mais antigo de iluminação que acabou perdendo espaço para a iluminação LED, justamente porque ele tinha uma vida útil mais curta e um consumo de energia maior. E tem a iluminação do tipo LED. Ela é mais avançada, obviamente, do que o CCFL,
E praticamente todas as televisões LCD têm uma iluminação de fundo do tipo LED. Então, se você vê a televisão escrita lá LCD LED, só porque juntou esses dois nomes, não significa que seja uma tecnologia nova ou melhor necessariamente. É algo comum, na verdade. Isso aí é uma jogada de marketing para você pensar que se trata de algo mais inovador. Então, o que é uma TV LCD tipo LED? É simplesmente uma TV LCD que tem uma iluminação LED. É só isso. Aí vem outro tipo de iluminação, que é a mini LED. Então, é literalmente o que o nome diz. São LEDs ali no fundo, mas eles são menores. Então não se trata de um novo tipo de tecnologia que gera a imagem. Se trata apenas de uma iluminação que é melhor, sim, ela é muito mais sofisticada, porque ela permite um controle mais preciso daquilo que chega para você, mas a tecnologia ainda é LCD. E por que ela é melhor? Imagina uma cena escura. Então tem lá um céu claro e aqui mais para baixo tem um oceano bem escuro. Ao invés de ter uma iluminação LED comum que ilumina tudo por igual, o mini LED, como são vários LEDs pequenos, vão iluminando regiões mais específicas da imagem. Então, aqui na região que está mais escura, os mini LEDs dessa região vão ficar apagados e os mini LEDs da região mais clara, do céu azul, vão ficar acesos. Isso melhora bastante o contraste e também melhora as cores escuras. Claro, ainda não é o melhor contraste que existe. Nós vamos ver mais à frente que o melhor contraste que existe é das TVs OLED, mas isso é para depois. Então, embora essa televisão permita um controle e um ajuste mais fino, ainda não é 100%, mas é melhor do que o LED convencional. Então você teria primeiro a iluminação do tipo CCFL, que é a piorzinha do mercado, depois você teria o LED convencional, que é melhor, e depois você teria o mini LED, que é mais sofisticado. Bom, e agora nós vamos falar sobre algo que não é uma tecnologia nova que gera a imagem e nem um tipo de luz diferente. A luz e a tecnologia LCD se mantém, mas algumas marcas acrescentam aí uma quarta estrutura para melhorar a qualidade da imagem. E uma dessas camadas de qualidade é o que chamamos de pontos quânticos, ou QLED. Na verdade, pontos quânticos e QLED são a mesma coisa, só que QLED é a forma como a Samsung gosta de chamar as suas televisões que têm pontos quânticos. Então você continua tendo uma TV LCD com uma iluminação do tipo LED, com uma estrutura a mais no meio. Aqui a luz do LED já não é mais branca, é azul. E a estrutura dos pontos quânticos possuem apenas as cores verde e vermelha. Então, juntando tudo isso, eles conseguem calibrar melhor como a imagem vai ser gerada. Então, os pixels, quando recebem toda essa energia, recebem algo já calibrado, melhorando assim, por exemplo, o contraste. Isso é uma forma de tentar competir com as televisões OLED, melhorando bastante o contraste e tentando usar uma lógica parecida, onde só os pixels estritamente necessários devem ser acesos para gerar a imagem. Mas ainda assim, o controle não é fino o suficiente para chegar a uma qualidade do nível da TV OLED. Mas, é claro, já é uma qualidade muito melhor do que as outras televisões que a gente viu até aqui. Tem também as televisões NanoCell. Então, mais uma vez, a gente não está falando de uma tecnologia diferente. Elas ainda são LCD e a luz de fundo continua sendo algum tipo de LED. Porém, ao invés de usar os pontos quânticos como uma estrutura adicional, elas usam nanocélulas. Mas a lógica é praticamente a mesma das televisões de pontos quânticos. A maior diferença, na verdade, é que as TVs de nanocélula são específicas de uma marca, a LG. E essas televisões da LG já são de nível intermediário. Bom, pessoal, e antes de continuar, se você já está gostando do conteúdo, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, isso ajuda demais. E eu também vou deixar na descrição do vídeo links para sites confiáveis onde você pode comprar a sua televisão sem medo, independentemente de qual é a marca ou independente de qual é o modelo que você vai escolher. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links e se te interessar, você pode entrar lá, procurar a sua televisão preferida e então comprar, tá bom? Bom, então resumindo o que a gente viu até aqui. LCD, tipo de tecnologia que gera imagem, luz de fundo,
que às vezes é LED, mini LED e já foi CCFL, e as estruturas adicionais que as marcas tentam colocar, elas colocam para melhorar a qualidade. Só que é claro que as marcas também iriam querer misturar ainda mais essas coisas para fazer combinações diferentes. E aí aparecem termos como New QLED. O que é New QLED? São televisões da Samsung, são televisões que usam pontos quânticos, mas a diferença é que a iluminação de fundo é mini LED. É só isso, não muda nada. Ela é uma televisão de pontos quânticos e ela está dizendo para você qual é o tipo de iluminação que ela usa. Não é uma LED convencional, é uma mini LED. Só que daí eles juntam tudo no mesmo nome e assim, não está errado, o nome está correto, só que isso é mais uma forma de fazer as pessoas se impressionarem com o termo. Tudo bem, a televisão tem uma grande qualidade, mas é só uma jogada de marketing, deixar tudo lá escrito, aquela sopa de letrinhas. Então, se você tiver, por exemplo, duas televisões que usam pontos quânticos, porém a iluminação de uma é feita por LED convencional e a iluminação da outra é feita por mini LED, a que usa mini LED vai ter uma qualidade superior, mesmo que a tecnologia de pontos quânticos seja exatamente a mesma, porque, como eu disse, o mini LED permite um ajuste mais fino do contraste da imagem. E tem também a televisão QLED, que é especificamente da LG. E o que é? É simplesmente uma forma de misturar quase tudo que a gente viu até aqui numa televisão só. Então ela usa luz de fundo mini LED, ela usa as duas estruturas adicionais, então ela usa pontos quânticos, ela usa nanocélula e ela usa, por fim, a tecnologia LCD, que é o básico aqui. Então ela mistura tudo, faz um Frankenstein, mas ela consegue entregar uma ótima qualidade sim. Na verdade, de todas as televisões citadas até agora, essa aqui tende a possuir a melhor qualidade. Mas ela ainda assim não consegue chegar na qualidade das TVs OLED, que nós vamos ver agora. Bom, então finalmente estamos falando de um tipo novo de tecnologia. Ela não é LCD e ela não usa nenhum tipo de iluminação que a gente já viu até aqui. É algo realmente novo. E a maior diferença é que ela não tem uma iluminação traseira, uma iluminação de fundo. Cada pixel se acende por si só. Então ele não só gera as cores, né, RGB, ele não só tem os seus pontos lá vermelho, verde e azul, mas ele também consegue ter a luz própria. Então isso aí já traz uma grande vantagem, que é o quê? Se não tem uma luz de fundo interferindo na qualidade das cores dos pixels, então você vai ter uma cor muito mais realista, muito mais compatível com aquilo que foi filmado na hora da gravação. E o contraste é, teoricamente, infinito. Porque enquanto as outras iluminações que eu havia citado tentavam deixar o ajuste mais fino, aqui a OLED finalmente consegue entregar isso. Então, se você tem, mais uma vez, usando o exemplo, uma imagem que tem o céu azul e um mar bem azul escuro, então você tem uma parte clara, uma parte escura, e aí esses pixels vão se acender individualmente. Então o contraste é, teoricamente, infinito, ou é um contraste absoluto. Claro, ainda existe algum nível de interferência da luz de um pixel sobre o outro pixel que está exatamente ao lado. Só que assim, isso aí o olho humano não consegue enxergar. Então ela é sim, teoricamente, um contraste infinito. Então você não corre o risco de ter, por exemplo, uma espécie de pixels que vão escurecendo ou clareando gradualmente para formar a imagem, porque existem zonas de iluminação ali atrás. Não. Cada pixel que precisa estar aceso vai estar aceso. Cada pixel que precisa estar apagado vai estar totalmente apagado. Bom, então vamos às desvantagens. Uma das desvantagens é que ela é uma televisão muito cara. E ao contrário de outros tipos de tecnologia, de forma geral, ela não vem ficando mais barata com o tempo. Na verdade, os preços têm se mantido um pouquinho caros, até o ponto de que televisões de nível intermediário, né, televisões com níveis de qualidade anterior ao OLED, trazem muitas vezes bem mais recursos no software e ainda conseguem ser mais em conta, valendo muito mais a pena para a grande parte dos consumidores, principalmente aqui no nosso país. Outra desvantagem é que a letra O de OLED vem de orgânico, ela usa química orgânica. E o problema é que a química orgânica, né, os compostos orgânicos,
tendem a, com o tempo, irem perdendo qualidade, eles vão se desgastando um pouquinho. Por isso, a tendência é que a longo prazo o brilho da imagem comece a se perder um pouco. Então, quando você compra, ela tem um brilho máximo X, mas depois de um bom tempo usando, a tendência é que o brilho máximo já não seja mais igual a quando você comprou. Mas algumas marcas prometem que as suas TVs OLED conseguem funcionar muito bem por até 100 mil horas. E essa TV sempre sofreu assim algumas críticas, porque sempre disseram que ela sofre com o burn-in. O burn-in é quando a sua televisão passa imagens estáticas por muito tempo, né? Então, por exemplo, o logotipo ali da emissora no canto, o placar do futebol, enfim, a faixa ali daquele negócio de telejornal que mostra as informações. Tudo isso, imagens paradas, estáticas por muito tempo, elas tendem a ficar formando espécies de fantasmas, né? Então, mesmo quando a imagem não está mais mostrando aquilo, ainda aparece aquele sombreado. É como se a tela estivesse sendo manchada por dentro. Mas assim, pessoal, toda televisão está sujeita ao burn-in. E existem pessoas que já usam a televisão por muito tempo e não perceberam queda de qualidade, né? As marcas até afirmam que isso aí já é um problema do passado, que isso aí não tem acontecido mais. Então, se você tem uma televisão assim, já deixa aí nos comentários para eu saber como tem sido a sua experiência, se você gostou, se não gostou, se você viu queda na qualidade, deixa aí para todo mundo saber. Bom, e por fim, vem um novo tipo de tecnologia, que é a televisão microLED. Então, é uma tecnologia nova. Ela não é LCD, mas também não é OLED. Ela foi criada justamente para tentar burlar os defeitos da OLED. Então ela tenta trazer pixels que se acendem individualmente, ao mesmo tempo que, obviamente, são responsáveis pelas cores da televisão, sem a necessidade de usar uma luz de fundo, mas ela não usa um composto orgânico, como a TV OLED usa. Ela usa o nitreto de gálio. Só que isso também tem uma grande desvantagem, e a desvantagem é que é absurdamente caro produzir esse tipo de televisão. Os microLEDs são minúsculos, eles são menores do que a espessura de um fio de cabelo. Então você imagina ter que colocar milhares desses pixels dentro de uma única televisão. Então é absurdamente caro, não é impossível, mas é muito, muito, muito caro. Por isso que a gente não vê microLED sendo vendida assim a rodo, igual LCD. Na verdade, a boa parte das pessoas nunca viram de verdade uma TV microLED pessoalmente. Então, resumindo de novo o que eu já tinha dito no começo do vídeo, existem grandes 3 tipos de televisão. LCD, que foi a que eu mais falei sobre, as TVs OLED e as TVs microLED. Então, dentro daquilo que é pagável para a maioria das pessoas, OLED já tem sido aí o que tem de mais caro. MicroLED é surreal. Aí fica a pergunta, tá, e qual televisão que eu compro? Qual é melhor? Bom, depende muito, não só do quanto você está disposto a desembolsar, do nível das suas exigências com qualidade e do nível de durabilidade que você espera da sua televisão. Existem televisões LCD com grandes recursos aí no software, na loja de aplicativos, enfim, com uma série de recursos digitais que otimizam a qualidade da imagem e te entregam uma experiência excelente. Então não vai ser exatamente igual ao OLED, mas para a maioria das pessoas já vai ser uma qualidade extremamente alta, né? Então muitas vezes, se você for na loja pessoalmente, o vendedor pode colocar uma TV OLED e uma TV LCD com alguns recursos, só que daí ele mexe na configuração da imagem, ele deixa a qualidade pior da televisão LCD e ele melhora a qualidade da imagem da TV OLED nas configurações para parecer que ela é muito melhor, exageradamente melhor do que todas as TVs LCD. E não é assim que funciona, né? Existem LCDs e LCDs. Então, mais uma vez, elas não chegam mesmo à qualidade de uma TV OLED, mas dependendo da loja que você vá, eles pioram de propósito nas configurações a qualidade da TV LCD, que é para você achar que a OLED é extremamente superior e pagar uma televisão mais cara. Mas ainda assim, vale muito a pena comprar uma TV OLED dependendo das suas exigências.
Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Se isso te ajudou de alguma maneira, se isso já clareou mais a sua mente para você comprar uma TV de uma maneira adequada, sem ser aí ludibriado por um vendedor, deixa aquele comentário, compartilha as suas experiências aqui com a gente, curte o vídeo, isso ajuda muito, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu pretendo fazer um vídeo também falando sobre modelos específicos de televisão que ainda valem a pena serem compradas, então fica atento aí às notificações. Um abraço e até a próxima!